Na verdade, o nome dele é Cimentos do Amanhã. O Jardim Sensorial ele faz parte do projeto Cimentos do Amanhã, que é vinculado ao grupo NUPE, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Horticultura, e tem como orientadora a professora Cláudia, e como bolsista tem eu, e tem também o nosso amigo Fagner, além dos voluntários, que é o Lucas Neto, eu acho que todo mundo conhece. Então, gente, o que é um jardim sensorial? Bem, um jardim sensorial é um jardim comum que tem um diferencial nessa palavra, sensorial, que traz a relação dos sentidos. Ou seja, o sentido da audição, quando você vai para o espaço, você ouvir os pássaros, do olfato, sentir o aroma de uma flor, de uma planta medicinal, aquele aroma característico, do tato, através da textura das folhas, e do paladar, através de temperos, de condimentos. Então, o jardim sensorial, ele é um jardim para cegos? Não. O jardim sensorial é um jardim para todos nós. É tanto que vocês vão ver mais adiante que temos a comunidade, que temos participações de alunos sem nenhuma deficiência. Mas traz essa em volta para os deficientes visuais, no momento em que a gente aguça os outros sentidos. A gente dá prioridade, dando prioridade ao longo dos anos, à visão. E no momento que essa visão é interrompida por uma venda, os visitantes que fazem o percurso, que vou mostrar agora adiante, têm a oportunidade de aflorar os demais sentidos e ter essa experiência de inclusão social e de educação ambiental. Tá certo? Então, pessoal, o que o Jardim Sensorial CCAB tem diferente dos outros jardins? Essa bandeira da educação ambiental, justamente que a professora fala nessa disciplina. E vocês vão ver que é um jardim totalmente diferenciado e pensado não só na inclusão social, mas uma maneira de aproveitar, de reciclar, de dar destino correto ao que nas mãos convencionais seria até mesmo lixo. Então, como surgiu o jardim sensorial? Todos aquela a gente que faz parte da agronomia sabe que aquele bloco novo, que é aquela parte ali do prédio de andar, ela foi construída há pouco tempo. E ali do lado, mesmo na frente da entrada da biblioteca, o pessoal jogava resto de construção, concreto, marmita, plástico. Então tinha vários entulhos, resto de galhos. E estava realmente uma situação muito feia para nosso campus, um local de destaque. Pensando nisso, né, a professora Cláudia pensou, já tinha a ideia do projeto do Jardim Sensorial e foi proposto a migração do jardim sensorial para esse espaço. Só que precisaria de um aterro, precisaria de retirada desse entulho, e foi isso que aconteceu. A gente começou a fazer esse aterro e pouco a pouco o nosso jardim foi ganhando forma. Tudo com apoio aí da professora, apoio dos alunos, e a gente foi conseguindo doações, por exemplo, até da comunidade externa, porque a máquina a retroescavadeira que veio fazer o aterro foi de uma obra de uma empresa que estava ali naquele prédio da frente, onde o Detran guarda, a Guarda Municipal do Crato tem um depósito, e a gente conseguiu, o engenheiro doou quando a gente falou sobre o que era o projeto, ele se prontificou. Então foi feito aqui esse aterro, aqui já estava feito, para vocês terem uma ideia, tá certo? Foi feito aqui, ó, que na imagem trabalhando até o Arthur e o Geraldo roçando. Educação ambiental. O uso de recicláveis e restos de materiais de construção de prédio. Bancos feitos de pallet, garrafa PET, manilha e etc. Então a gente vai ver aqui, ó, esses bancos aqui, eles são feitos de pallet, pallet de construção. E aqui o jardim ele tem uma paisagem característica e única, pensada nessa parte aqui pelo professor Pedro, do Pedro Aguiar, lá do IFCE, que faz referência à nossa regionalidade, que é a Pedra Cariri.
Então, o único local do mundo que tem essa pedra é aqui no Cariri. Então, o jardim se torna mais único também por isso. E aqui, ó, também essa estrutura feita de pallets e a reutilização de garrafas PET. E aqui, pessoal, essa brita, essa manilha, tudo isso é que estava entulhando nas proximidades do jardim sensorial e a gente reaproveitou. Então, esse espaço que era tão ruim, tão cheio de sujeira, de resto de construção, pôde se transformar aos poucos com a ajuda da comunidade, com a ajuda dos professores e do nosso grupo, do NUPE. O jardim é totalmente adaptado para pessoas com deficiência visual e também, claro, para todos nós que recomendamos fazer o percurso com a venda para que possamos ter a experiência que o jardim realmente tem esse intuito, que é se colocar no lugar de pessoas com deficiência e passar dessa forma, se colocando no lugar do outro, a respeitar cada vez mais. Então, no piso tátil, a gente continua seguindo as características do jardim, que é o reaproveitamento, então, aqui, ó, feito com pallets. Essa brita era resto de construção que estava lá entulhando, não foi comprada. Aqui a gente pode ver as jardineiras feitas com pneus, os pneus velhos que seriam jogados fora, que passariam mais de 200 anos para se decompor. E a gente procurou dar esse uso, até por ser um local de aprendizado, de ensino, uma universidade que sirva de exemplo para se replicar em demais localidades. Jardim Sensorial, Inclusão e Educação Ambiental, uma obra, aqui está escrito GSA, que era um leque do NUPE, Sementes do Amanhã. E antes, aqui já é o antes, gente, mas já estava feito o aterro, viu? Já tinha sido gradeado. Aqui é aquele pé de caju que hoje tem no jardim, já está bem grande. Então, logo no início. E depois, já o jardim, perto da inauguração, como estava pronto. As plantas ainda pequenas, se a gente for hoje, vai ver que está bem mais bonito ainda do que nessa época. E aqui, nesse tempo aqui, a minha história na faculdade, como eu relato experiência, acho que vale a pena salientar. Ela se confunde com a entrada no grupo no pé, no projeto Jardim Sensorial. Antes mesmo da primeira aula, eu já estava trabalhando de voluntário aqui na construção do que viria a ser o Jardim Sensorial, na época lá no Horto de Plantas Medicinais. Então, esse jardim, ele atende pessoas com necessidades especiais, principalmente pessoas com deficiência visual, estimulando outros sentidos, como falei anteriormente, além da visão. Pode ser o olfato, paladar, o tato, a audição, e a partir da percepção com a natureza. Então, um espacinho verde no meio aí, ó, você pode ver essa imagem, fica bem evidente. Aqui o Gerlândio, com o visitante do Jardim Sensorial. Gerlândio, nessa época, era bolsista do projeto. Aí depois ele foi para a pesquisa. E aqui, ó, você pode ver tudo seco, né? Esse pedacinho verde chamando a atenção, o que veio a trazer para o Jardim Sensorial até um status de cartão postal do CCAB, Campo Ciência Agrária e Biodiversidade. E dentro dessa adaptação aqui, ó, tem uma corda no percurso para que o deficiente visual ou a pessoa vendada possa fazer esse percurso de maneira mais autônoma possível, mas sempre com auxílio do bolsista, sempre com auxílio do estudante, de quem está lá coordenando a atividade. Cada planta ela é identificada com plaquinhas com nome comum, nome conhecido, e com nome científico, além da inscrição em braille. E aqui está uma visitante lendo essa inscrição. Quando o jardim sensorial foi feito, a gente pensava que o foco seria mais na área aí das pessoas com deficiência visual. Mas tivemos uma grande aceitação por parte das crianças. As crianças elas ficam realmente fascinadas em aprender sobre plantas medicinais, em fazer o percurso, em serem vedadas, em ficar lá
pegando numa planta, noutra, sentindo o cheiro, o sabor e tentando acertar que planta é aquela e sempre aprendendo sobre as propriedades medicinais. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho nos dados que a gente teve uma forte aderência por parte das escolas, o que permitiu ampliar o trabalho sobre a educação ambiental desempenhada pelo Jardim Sensorial CCAB. Então tá aqui, ó, a participação de crianças visitando o Jardim Sensorial e também da comunidade acadêmica, que é a Carol participando, e aqui a venda que eu falei para vocês, ó. Tinha falado da venda, né? Que permite você se colocar no lugar de quem é pessoa com deficiência visual. Trago uma ênfase na plaquinha que eu falei, com o braille. Aqui está o nome, no exemplo, o cravo da Índia, que é o nome que é conhecido, tá certo? O nome científico. E aqui está o braille. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um relevo, onde através do tato, quem conhece essa linguagem, ela consegue identificar. O que está escrito aqui em cima está escrito em braille. Tá certo? E aqui uma postagem do nosso Instagram. Quem não segue, né, que siga, que a gente posta muita coisa interessante. A inclusão social é uma chave elementar na porta de uma sociedade mais justa e igualitária. Outros objetivos. O projeto ele busca promover com outros órgãos internos ou externos da UFCA atividades complementares, tais como cursos, seminários, oficinas, e etc. Né? Aberta à participação da comunidade. A gente vai ver que a comunidade talvez seja o projeto da UFCA, que a comunidade é mais presente, seja o jardim sensorial, e a gente vai falar dos números daqui a pouquinho. Produzir, avaliar e difundir conhecimentos, integrando e associando saberes, promovendo interfaces com outras áreas de conhecimento. Então, a gente já teve parceria aí com o pessoal design, com o pessoal que trabalha com escolinha de crianças, com o Instituto dos Cegos. Então, o Jardim Sensorial tem esse leque, proporciona uma abertura também para a comunidade e demais áreas do saber. E assim que o Jardim Sensorial CCAB, o FCA, começou a ser construído. Aqui está o projeto, gente. Olha, os rabiscos feitos pela professora Cláudia, como seria o Jardim Sensorial. Nessa época ainda estava nos alicerces, podemos dizer assim. E realmente foi uma ideia inovadora na região do Cariri. Primeiro jardim que eu tenho conhecimento aqui na região, tanto do Cariri como no Centro-Sul. Aqui trabalhando, peneirando esterco, está o Lucas Neto, presidente do NUPE. Isso aqui o Vinícius, bolsista na época. E aqui já a gente trazendo o jardim, montando a estrutura das bancadas, que foi trazido do antigo horto, ficava uma boa distância, aqui o Iago, Lucas Neto, a Sharon Jordânia, ó, a gente pode ver que nessa época a gente estava aguando aqui o aterro, tentando planear. Aqui o projeto já feito no computador, o aterro feito concluído, a instalação da grama com tapetes e a Pedra Cariri. A Pedra Cariri também foi doação lá da pedreira. A gente chegou na pedreira em Santana e falamos até, na verdade, cacos de pedra. A gente foi pedir o rejeito. E quando contamos que era um projeto para deficientes visuais, que era um jardim sensorial, de inclusão social, educação ambiental, eles mesmos quiseram doar pedra de primeira para a gente. E depois disso a gente regressou lá 2 vezes e acabamos que fazendo amizade com essas pessoas. A pedreira até hoje acompanha a gente através das nossas mídias sociais. Lucas, né, trabalhando com o Vinícius. Aqui o professor Pedro, lá do IF, Pedro Aguiar, trouxe 2 funcionários para auxiliar a gente. Você pode ver, aqui é onde fica aquela rosa do deserto. Essa região aqui, as bancadas, ainda não tinha nada. Né, os pneus já mostrei. Aqui a professora Cláudia, que ela acompanhou a gente, ela comprou a nossa ideia, na verdade, também. Porque a gente estava trabalhando na ideia dela, na construção do jardim sensorial,
E o que acontece? A gente se esforçou de uma maneira que não tinha sido ainda vista na universidade, que foi ficando até 9, 10 horas da noite. E também a professora, vendo isso também, a gente jamais pensaria que ela ficaria também. E ela, é o seguinte, quando tinha trabalho de peão, de fazer realmente manual, ela também estava lá com a gente. E só saía quando tinha terminado. Então está aqui a professora colocando a mão na massa. Que o professor Pedro, né, grande paisagista, eu costumo dizer sempre o melhor paisagista da região do Cariri, é o Jurandir, o Júnior Bernardino trabalhando aqui na construção das bancadas, que é a construção da rampa, isso era o pedreiro que estava trabalhando. E aqui já o professor Pedro com a equipe do Jardim Sensorial, que o Cícero, hoje monitor aí de horticultura, também trabalhou com a gente nessa construção de voluntário. Aqui uma vista panorâmica do Jardim Sensorial. O Jardim Sensorial, ele tem uma corda aqui, ó, quando o percurso ele é feito nessa direção. Aqui tem uma corda que é colocada quando temos os visitantes. Então, os visitantes vêm por aqui, no sentido anti-horário, e fazem esse percurso de reconhecimento das plantas medicinais que são colocadas em cima dessa bancada. Essa parte aqui foi projetada pelo professor Pedro e da professora Cláudia. Aí o Fagner, o Lucas, eu, o Gerlane, nós resolvemos, gostando tanto de trabalhar aqui nessa região aqui, que resolvemos pedir à professora para aumentar o jardim sensorial. Então acabou que o jardim ganhou essa área aqui de paisagismo. Aí englobando o pé de caju, a cerquinha de bambu, mas na realidade o percurso ele só é nessa parte aqui. Aqui é mais a parte de paisagismo e a gente usa para replicação de mudas que são colocadas nessa bancada. Aqui interessante é o reaproveitamento dos espaços. Tá bom? A gente coloca em planta aqui o aranto, o boldo, né, os tagetes. Também usamos do paisagismo, a calêndula e a grande estrela do jardim sensorial, como eu costumo chamar, que é a flor do deserto. Essa flor aqui realmente ela tem um destaque. Que as bromélias, você pode ver aqui a circulação de pedras, né? Toda essa parte de paisagismo que dá um toque diferencial ao jardim sensorial é feita pelo professor, foi projetado, feita pelo professor lá, o Pedro Aguiar. Realmente ele tem um destaque, tem um grande conhecimento nessa área paisagística. Essa foto do girassol, eu retirei essa foto, gente, na hora que tinha umas abelhas polinizando. Então a gente pode ver aqui as abelhas, ó, fazendo o trabalho, né? Grandes trabalhadoras da natureza. Chamando de destaque aqui o girassol no jardim sensorial. Pronto para inaugurar no dia 30 de outubro de 2018. Então, até essa época aqui, gente, vocês verem a minha foto, eu era voluntário. Você pode ver que eu realmente me apaixonei pelo projeto, viu? Quando em 2018 aí fiquei de voluntário e, inclusive, discussamos, a professora Cláudia aqui discussando na inauguração do jardim, foi um evento onde trouxemos várias pessoas com deficiência visual, teve presença do coordenador do curso, presença de representantes da Pró-Reitoria de Extensão, né, já com farda. A gente pode ver aqui o Fagner, que inclusive esteve hoje com o Lucas Neto e a professora Cláudia trabalhando no Jardim Sensorial de forma presencial. Aqui a equipe que trabalhou nessa construção, Daniel Yuri também auxiliou, só não tinha falado ainda do Daniel Yuri. E aqui já no percurso, presidente do grupo no pé, o Lucas Neto, meu grande amigo, a pessoa que me trouxe para o no pé, conduzindo um visitante, talvez tenha sido o primeiro visitante do Jardim Sensorial. Que você pode ver a comunidade acadêmica participando, a Isa, a Flávia, desse percurso. Então, também teve a presença nessa inauguração, música ao vivo, que o Nino participando, sentindo o aroma das plantas medicinais, professores
e o professor Roberto. Inclusive, o professor Roberto ele faz alguns trabalhos no jardim, quando ele está precisando, às vezes, achar algum inseto, alguma coisa. Já vi lá ele escavando a terra, procurando embaixo de alguma folha. Né? Então, o jardim também auxiliando aí nas aulas. Olha o tanto de gente aqui na inauguração. Olha, pessoal. Você pode ver que essas primeiras 3, 4 fileiras são só de pessoas com deficiência visual. Então, realmente, eles depois relataram em eventos que é algo que ajudou muito na inclusão social na região do Cariri. Inclusive, a gente teve a felicidade de ver o piso tátil sendo incorporado no CCAB depois da construção de jardim sensorial. 2018 e 2019. Quais são os principais visitantes do jardim sensorial? Então, como eu falei, foi pensado que o público principal seria as pessoas com deficiência visual, mas na realidade as crianças foram as grandes responsáveis aí pela a popularidade do jardim sensorial. Olha aqui, ó, a mãozinha de uma esmagando a folha da cebolinha para sentir o aroma. Realmente elas gostam. E olha, quando eu falo que a popularidade do jardim entre as crianças é grande, eu não estou brincando. Ó. Olha o tanto de criança visitando o jardim sensorial na área do percurso. Essa foto aqui foi tirada de cima daquele prédio novo. Tá certo que o percurso que eu falei para vocês, ó, a corda está aqui. Agora dá para perceber a corda e os detalhes. Os vasos colocados aqui nas bancadas, ó. Detalhe. Todo mundo sentado na grama. Aqui é a professora Cláudia e o diretor do campus, professor Nelson. Realmente todo mundo gosta de interagir quando as crianças vêm visitar o jardim sensorial. E olha que coisa linda, aqui é uma visitante do jardim sensorial, talvez ela tenha sido a última visitante do jardim sensorial, porque como criança, né? Porque o jardim sensorial foi fechado nesse tempo de pandemia para visitação, mas a gente espera em breve estar retomando essas atividades de visita. E aqui é a hora do lanche. Principalmente quando vem visitas de escolas de ensino público da rede municipal, mas também já aconteceu da rede particular, a gente conseguiu aí um patrocínio para a merenda dessas crianças. Então a professora disse que acha muito interessante a gente que é acostumado aí na enxada, limpando mato, né, na lida, pegando na mão da criancinha, entregando merenda, ela gosta muito dessa hora. Mas é isso aí, o Jardim Sensorial está contribuindo para a nossa formação, não apenas a formação técnica, mas também a formação humana, que é tão difícil na faculdade de agronomia. Geralmente as faculdades de engenharia, elas são remetidas mais à questão simplesmente técnica. Então, aqui um espaçozinho mais humano dentro da universidade. Mais imagens. Agora aqui a representante em outra visita, né, da Proex, a Angélica, são professores da escola. Aqui estou eu, saí também umas fotos dessa de cima, olha aí. Pode ver pela farda que já é outra instituição. Aqui a professora sempre explica, dá uma palestra antes do percurso, fala sobre educação ambiental, fala sobre inclusão social, toda aquela introdução, e o Vinícius aqui servindo de exemplo, colocando à venda. Você pode ver também que os visitantes do Jardim Sensorial não são apenas crianças, inclusive a gente teve campanhas no Premex, foi um prêmio promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFCA, onde trabalhamos muito com escolas de ensino médio. Aqui uma foto já com estudantes do ensino médio. Esse aqui é o presidente do NUPEL, Lucas Neto, trabalhando no Jardim Sensorial. Ele já foi bolsista do Jardim, mas hoje é voluntário. Também não se afasta. A gente acaba aqui criando um vínculo e realmente, como eu disse, acaba confundindo a nossa formação na universidade
com a nossa participação no Jardim Sensorial. Pelo menos eu e o Lucas já conversamos sobre isso e a impressão que os dois têm. Que a Jordânia no percurso, auxiliando principalmente crianças, né? Mais crianças na frente do símbolo da UFCA, da Universidade Federal do Cariri. Esse daqui é aquela famosa hora do abacaxi. Para todo mundo sair sorrindo, as crianças gritam abacaxi. E que saudade, né, gente? A gente vê aqui essas imagens e fica com muita saudade. Você pode ver que a gente acaba aqui criando uma relação de amizade com a comunidade. Você é um aluno da escola do Sinobilina Peixoto, onde a gente também participou de projetos da implantação lá de algumas plantas medicinais. E ela fez 2 desenhos aqui para a gente. Ó. Maria Eduarda, né, aluna do ensino fundamental, escreve cartinhas de agradecimento aos bolsistas Ravel e Vinícius. Ó, as cartinhas dela. Então a gente cria esse vínculo com a comunidade. E ela disse que plantou em casa, olha, plantas medicinais, que a gente faz doação de mudas, e ela disse que plantou em casa e que sempre quando adoece alguém lá, ela que dá a receita, viu? Qual chá vai servir. Tá vendo os conhecimentos do Jardim Sensorial servindo para a comunidade. Aqui uma foto minha, com outra visitante, também aluna da Rede Municipal de Ensino do Crato, fazendo o percurso. O percurso pode ser feito de forma independente também, com um auxílio. Aqueles estudantes que têm mais dificuldade em percorrer, a gente acaba fazendo esse auxílio. E aqui está o João, pessoal, nessa foto aqui, ó. O João trabalha com pesquisa. O Vinícius, a Jardiele, professora do Sinobilina Peixoto. A Jardiele também acabou se tornando aí a nossa amiga, nossa parceira nessa luta e auxiliou na instalação de várias hortas e plantas medicinais lá na Escola Sinobilina. Então, o Geraldo está aqui presente, aluno da disciplina, né, os alunos, professores, eu e a Cristina, também diretora do Sinobilina Peixoto. Também a gente criou essa relação de amizade. E aqui a merenda, como eu falei, que é ofertar através de alguns patrocínios que o projeto conseguiu através da intermediação aí da professora Cláudia. Ela realmente leva muito a sério o projeto em termos de fazer o melhor que se pode. Então, ela extrapola da obrigação, realmente, não só ela, eu acho, mas como todos os membros do grupo do NUPE, do Jardim Sensorial, a gente extrapola das obrigações e acaba aqui buscando dar o nosso melhor, que a gente faz com o coração, realmente. E o Jardim Sensorial, ele criou esse destaque a nível de até de regional no início, depois a gente criou um destaque a nível de estado, a nível de ser referência de jardins sensoriais. A divulgação de eventos, a professora aparecendo aqui na televisão. A gente tem essa imagem aqui, ó, no programa. Tá vendo? Com o apresentador Dr. Francisco Leite. Realizamos o evento, primeiro conhecer para incluir. E aqui nesse evento a gente teve participações de autoridades, como reitor da universidade, como professores do CCAB, representantes da Pró-Reitoria de Extensão, da comunidade, de professores que trabalham com pessoas com deficiência visual e de pessoas também com deficiência visual que puderam relatar a experiência e a importância do jardim sensorial para a comunidade. Além de um show com uma artista que é deficiente visual. Comes e bebes, realmente muito bem organizado. E aqui no dia desse evento, a gente pode ver a participação do reitor Ricardo Ness, professora Cláudia. Não tinha falado ainda do Darlan, também foi voluntário no Jardim Sensorial. O Arthur, já formado. A Luna e a Nínive. E aqui está Lucas Neto e eu, uma entrevista, na verdade, da divulgação da campanha do Premex na FM Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Jornal do Meio-Dia, na apresentação do Franzé. Inclusive, a gente fez uma amizade com o Franzé e o Franzé, hora por outra, está falando sobre o Jardim Sensorial, está pedindo áudio para passar na rádio sobre como estão os projetos. Se tornou também aí um grande amigo do Semestre do Amanhã, do Jardim Sensorial. Como eu falei sobre esse destaque na televisão, na região do Cariri, o Jardim Sensorial passou 3 vezes
na televisão. Na verdade, 4, 3 vezes na Verdes Mares, e passou também na TV Verde Vale. Aqui uma entrevista que a gente estava realizando um projeto de doação de mudas na Praça Padre Cícero de Juazeiro do Norte. Na Praça da Prefeitura de Juazeiro do Norte. A Praça Padre Cícero estava em obras nesse tempo. A professora Cláudia dando entrevista. E aqui a gente já na TV Verde Vale. Dessa vez, o Lucas e eu. Você pode ver que aparece muito o Lucas e eu, né? Nessa época a gente estava em campanha, a equipe se dividia, olha, um ia para um canto, outro ia para o outro, e só queríamos divulgar cada vez mais o projeto. Por sinal, foi algo que deu muito certo, graças a Deus. Como a gente já viu, o Jardim Sensorial, apesar de ser no Crato, ele visita outras cidades. Aconteceu agora em Juazeiro do Norte, acontecia em Barbalha, quando a gente tinha a parceria com o IACC, Instituto do Câncer, Crianças com Câncer. E através do Jardim Sensorial Itinerante, várias cidades puderam conhecer o Jardim Sensorial. Que a gente está no Jardim Sensorial, na primeira UFCA itinerante. Se eu não me engano, foi em Salitre, a primeira UFCA itinerante, Jardim Sensorial se destacando. Assim, foi o primeiro evento da faculdade que eu participei, então ficou marcado. E também entrou na história, porque depois dessas vieram várias UFCAs itinerantes. Lá a gente teve recepção pelo prefeito. O prefeito falou no microfone sobre o Jardim Sensorial, na hora da chegada, na hora da despedida, da secretária de Educação. Então, realmente, o Jardim Sensorial foi o destaque dessa UFCA itinerante. Como o projeto tinha acabado de ser implantado, semestre do amanhã, com a inclusão do Jardim Sensorial, ninguém esperava lá ter plantas para doação, ter plantas para muda, ter essa ideia. Então, era algo novo e acabou se tornando o centro da UFCA itinerante. Foi algo muito gratificante participar disso. E aqui está o Lucas Neto. É importante frisar aqui na UFCA itinerante que a gente leva essa mesa também feita de pallets. E geralmente levamos um banner para explicar sobre o projeto, passam escolas, todo mundo que vai passando ali, a gente leva uma ficha para ir preenchendo e realizando pesquisas. Jardim Sensorial, com UFCA itinerante na cidade de Caririaçu. Lá na Escola Plástico também foi um sucesso. Você pode ver aqui o Vinícius. Olha o sorriso aqui, ó. Todo mundo está sorrindo. Tá vendo? Todo mundo sorrindo. Então, o Jardim Sensorial, por onde passa, graças a Deus, está sendo sucesso. E depois dessa visita do Jardim Sensorial na cidade de Caririaçu, eu passei, fui 2 vezes ali nessa escola, através de uma parceria que a gente fez com o professor João Paulo, e ele implantou muitas mudas na escola. A escola ficou bem verde, né? Eu fiquei feliz quando fui à visita, e também fez um projeto lá de fazer uns parapeitos utilizando garrafa PET. Então, realmente, a gente fica feliz que essa semente foi plantada, tanto da inclusão social como da educação ambiental, e onde a gente passa, pelo menos alguma pessoa fica dando sequência a essa ideia, a esse trabalho. Outra vez na cidade de Salitre, que eu tinha acabado de entrar na universidade, e digo e repito em cada fala, cada oportunidade que eu tenho, permaneço na faculdade graças a esse projeto, porque é algo que nos motiva, tá? No meio de tanta conta de matemática, no meio de tanta teoria, de tanto artigo, a gente tem essa oportunidade de trabalhar corpo a corpo e sabendo que está fazendo bem para outro ser humano. Aqui na Praça Padre Cícero, a Praça Padre Cícero não, na Praça da Prefeitura em Juazeiro do Norte, a Jordânia, eu e a Betinha, apresentando e realizando doações de mudas, tá aqui, ó, muda que a gente doa. Nesse dia aqui, teve a presença de professores também, fora a professora Cláudia, o diretor do curso de agronomia, o diretor não, o coordenador do curso de agronomia, o professor Felipe também esteve presente, dando explicações sobre plantas. De vez em quando chega uma pessoa, como essa senhora aqui, começa a perguntar sobre chás, sobre doenças de planta, aí começa a contar uma história, minha mãe, minha avó fazia chá disso para servir para tal doença, para dor de uma barriga, para uma dor de ouvido. Então a gente também, além de levar esse conhecimento para a comunidade, aprendido dentro do grupo de estudo, do NUPE, a gente também recebe conhecimento da comunidade. Então tem essa troca
de conhecimentos de jardim sensorial. Talvez o que tenha sido assim de maior destaque no jardim seja a certificação dada pela Fundação Banco do Brasil, que certificou o Jardim Sensorial CCAB-UFCA como espaço inclusivo educador, um espaço educador inclusivo sustentável, e certificou como uma tecnologia de ação social. E o que vem a ser uma tecnologia de ação social? Quer dizer que a Fundação Banco do Brasil reconhece a importância do jardim sensorial para a comunidade. É algo que impacta, um projeto que tem impacto direto na comunidade. E é o único projeto da UFCA que tem essa certificação. Então a gente se orgulha bastante de ter alcançado essa certificação no ano de 2009, na área de educação e de meio ambiente. Jardim sensorial durante os anos de 2018 e 2019, primeiro ano de funcionamento, aí 2020 já apareceu, infelizmente, no segundo ano dessa pandemia, né? A gente foi obrigado a fechar as portas, mas se Deus quiser, em breve estaremos retornando às atividades. Os dados, recebemos 25 escolas, a gente também visitou, na campanha do Premex, a gente visitou mais de 12 escolas nas regiões aí do Crajubá, tá? Mais de 1.100 visitantes, incluindo pessoas com deficiência visual, sem contar as pessoas que estão participando na UFC itinerante, porque se a gente for colocar aqui as UFC itinerantes, com certeza já passamos de 5.000 visitantes. Participou de 24 eventos entre palestras, oficinas e minicursos. Dou mais de 2.500 mudas e plantas medicinais, ornamentais e hortaliças. E como eu falei, consagrou-se como uma tecnologia social certificada pela Fundação do Banco do Brasil. Que é a foto do girassol, do jardim sensorial. E essa equipe que foi a equipe realmente pioneira na implantação de jardim sensorial CCAB-UFCA. Então, pessoal, grato pela atenção de todos vocês. Estou aberto a perguntas. Fico muito feliz pela oportunidade. Agradeço, professora Cláudia, mais uma vez. Quero pedir a todos vocês que sigam nossas redes sociais, através do Instagram, através do Facebook, e convido cada um de vocês aqui para fazer parte desse lindo projeto.